Amados irmãos, graça e paz. A gente quer pedir então aos irmãos que, por favor, retornem a seus lugares, para a gente poder dar sequência à reunião, amém? Já deu ali nosso horário 5 para as 11, passou um pouquinho até. E os avisos estão com Renato. Se houver algum aviso, por favor, os irmãos façam chegar a ele antes do término da palavra, amém? Irmãos, enquanto você se achega, quero pedir então para a gente poder abrir no livro de Números, capítulo 32. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nos achegamos mais uma vez diante da Tua santa presença, agradecidos, como nosso irmão falou, por essa bênção que o Senhor nos concede, de hoje estarmos reunidos, tanto partindo o pão, sendo edificados na comunhão do corpo, como também ouvindo a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor. São bênçãos que o Senhor concede ao Teu povo. Louvado seja o Teu nome. Nossos sentimentos, nossas palavras são pobres para engrandecer ao nosso Rei. Na nossa pobreza, nós estendemos nossos mantos e nossas folhas de palmeiras e aclamamos hosana ao nosso Rei. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Bendito seja o Teu nome. Nós continuamos, Senhor, dependendo de Ti. Que o Senhor venha nos falar na Tua palavra. Que o Senhor também venha nos livrar de toda agitação natural. Aquietar nossas almas na Tua presença. Como estava ali Maria, quedada aos pés do Senhor, ouvindo os Teus ensinamentos. O Senhor nos ajude, nos guarde de toda distração. E também não ignoramos os ardis do nosso adversário. Por isso pedimos ao Senhor que trate com o inimigo, que repreenda toda obra das trevas, toda perturbação contra o Teu povo. O Senhor nos guarde e nos conduza, continue, Senhor, nos conduzindo pelo Teu Santo Espírito. E o Senhor conhece que nós somos pó. É pó quem fala e é pó quem ouve. Por isso que o Senhor nos capacite a ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e também agradecemos. Amém. Então, irmãos, temos aí o texto de Números 32, eu quero ler com os irmãos. Ainda há algum barulho, deve ser das crianças aqui embaixo. Tomara que seja criança. Mas nós aqui vamos seguir, amém? Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nim, Hesbon, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desse esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu?
assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, a raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Irmãos, até aí poderia ler o capítulo inteiro, mas depois os irmãos podem ler, quem não conhece. Mas quem já conhece, os irmãos sabem o que está acontecendo aqui. Israel está vindo para a terra prometida, para Canaã. E a terra prometida não foi ideia de Israel, foi o Senhor que prometeu a Israel dar essa terra, tirar o seu povo do Egito, de debaixo do domínio de Faraó, e trazer ele para uma terra que o Senhor passa o tempo inteiro elogiando essa terra, terra que mana leite e mel. O Senhor, o tempo todo, só fala bem dessa terra. Porém, quando nós chegamos, eu vou usar aqui essa palavra, quando nós chegamos aqui na boca de Canaã, na entrada de Canaã, o Jordão separava, o Rio Jordão separava o deserto de Canaã. Você tinha o Jordão ali. Israel está, digamos assim, na beira do Jordão. E eles estão prestes a verem o cumprimento da promessa que o Senhor fez ao seu povo. No entanto, a gente acabou de ler que 2 tribos e depois mais meia tribo, Ruben, Gade e metade de Manassés, eles resolvem pedir ao Senhor, na verdade, pedir a Moisés, para que não fosse necessário eles passarem o Jordão junto com os seus irmãos, para herdarem lá, porque eles viram que a terra ali que o Senhor tinha desapossado Seom e Og, os reis malignos, gigantes, era terra de gado, e eles tinham muito gado. Então, Moisés, deixa a gente ficar por aqui mesmo. Você leu aí comigo, está bem claro aí: não nos faças passar o Jordão. Teus servos têm gado, a terra aqui tem gado, deixa a gente aqui mesmo. Irmãos, quanto isso nos fala na nossa experiência cristã. Os irmãos sabem, para os que não sabem, vão saber agora, nós sempre batemos na tecla: precisamos olhar para o Antigo Testamento com os olhos do Novo Testamento. Você não compreende o Antigo Testamento sem compreender primeiro o Novo Testamento. Então, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento
não é assim, não é aquele olhar só de, isso aqui é alegoria, isso aqui é figurado. Não, tem coisas que não são figuradas, coisa nenhuma. Do mesmo jeito que acontece lá no Antigo Testamento, acontece hoje. Tem coisa que não é figurada. Às vezes até os ímpios falam assim, não, porque a Bíblia é tudo figurado. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A Bíblia tem coisas que são figuradas. E tem coisas que são literais. Como a gente compreende isso? Pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Então, às vezes o crente fica se batendo aqui. Essa palavra é do Antigo Testamento. Essa palavra é do Novo. Essa palavra é da Bíblia. Nós precisamos, pelo Espírito, compreender aquilo que é literal e aquilo que é figurado. Por exemplo, hoje a gente estava no Partir do Pão, não foi? Diante de nós estava a mesa do Senhor, o pão e o cálice, mostrando que o Cordeiro de Deus morreu por nós naquela cruz, e hoje nós temos a salvação. Isso é o que a igreja hoje celebra, é a memória do que foi feito na cruz. Se fosse no Antigo Testamento, você e eu, nem aqui seria. A gente ia para Jerusalém levar um cordeiro para que lá fosse sacrificado esse cordeiro pelos meus pecados, pelos seus pecados. Hoje não é mais necessário você levar um cordeiro para ser sacrificado para Deus. Hoje o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado por nós. É nossa Páscoa, é nosso Cordeiro Pascal. Então, tem coisas, muitas coisas no Antigo Testamento que elas foram cumpridas em Cristo hoje. Então você não precisa praticar literalmente. É importante falar isso, porque há muitas vezes no meio dos nossos irmãos, não estamos falando mal deles, mas há muitas vezes no meio dos nossos irmãos uma tendência de querer praticar as coisas do Antigo Testamento literalmente. Aí você vê irmão tocando chofar na reunião, usando kippá de judeu, como se essas coisas fossem para ser cumpridas hoje. Não, você tem livros, você tem tratados belíssimos na Bíblia, no Novo Testamento, que explicam exatamente qual a relação que o crente hoje no Novo Testamento deve ter com o Antigo. Então você tem Gálatas, você tem Hebreus, você tem Romanos, belíssimos tratados falando de como nós hoje devemos nos relacionar com o Antigo Testamento. É importante dizer isso porque você precisa, e eu, olhar para essa palavra aqui, aí agora voltando para Números 32, e entender pelo Espírito o que é que o Senhor, por que é que Deus deixou registrado isso aqui. Romanos 15, versículo 4 diz que tudo o que dantes foi escrito, esse dantes é o Antigo Testamento. Tudo que foi escrito lá de Gênesis a Malaquias, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós falamos aqui, acabamos de ler, quando nós falamos que Deus está trazendo o seu povo para a terra que Ele prometeu, que Ele preparou, e você tem no meio do caminho 2,5 tribos que dizem assim, aqui está bom para nós. Nós precisamos entender, irmão, que tem alguma coisa errada. Alguma coisa aqui saiu do foco. Alguma coisa aqui saiu do padrão, saiu da palavra de Deus. Porque desde que o Senhor prometeu que ia libertar o seu povo, Ele disse, Ele não falou assim, eu vou libertar vocês do Egito e depois a gente vê para onde vocês vão. De maneira nenhuma. Deus é Deus de plano, Deus é administrador, Deus é Deus de propósito. Efésios capítulo 1 diz que Ele é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conselho é uma reunião para deliberar
é um grupo de pessoas que deliberam, que tomam decisões sobre determinados assuntos. E o Deus triuno, ele tem conselho, reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É assim, é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho. Como é que vai fazer aqui? Reúne as três pessoas da Trindade, para poder planejar. Não é assim, depois a gente vê, não. Quando prometeu libertar Israel do Egito, da tirania de Faraó, já havia um plano estabelecido. Vamos ler? Aí mesmo no Pentateuco, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, para a gente poder contextualizar o que estamos falando. Êxodo capítulo 3, quando o Senhor, você conhece bem esse texto, quando o Senhor se apresenta ali a Moisés. 3, verso 1. Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés, estou lendo, se você não tiver achado aí, pega aí o bonde andando. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Na sua Bíblia, anjo está com letra maiúscula? Isso, porque esse o anjo do Senhor é um anjo especial, não é um anjo, é o anjo do Senhor. É o que alguns irmãos chamam de teofania. São as saídas do nosso glorioso Salvador. Que saídas, Luciano? É porque ele ainda não tinha se manifestado em carne, mas no Antigo Testamento ele aparece muitas vezes como o anjo do Senhor, e você vê que esse anjo fala como Deus, que ele é Deus. O inimigo, o diabo, ao longo dos séculos, ele quer atacar a divindade de Jesus Cristo. Jesus é só um homem, não. Jesus veio, se fez carne, mas ele é Deus, Deus encarnado. Então o anjo do Senhor aparece aqui para Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, tá vendo? Vendo o Senhor. Esse anjo é o Senhor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés sabia que se visse a Deus morria. Nenhum ser humano na face da terra podia contemplar Deus. Então, imediatamente, quando Moisés teve a informação de quem estava falando com ele, ele escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Nós pensamos que não, mas Deus conhece o sofrimento do seu povo. Por isso, por esse motivo, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, ao propósito, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. O plano já estava estabelecido, não era um chamado sem ter noção do que ia acontecer depois. Era para sair do Egito. É a mesma coisa, gente, irmãos. É aí que a gente fala, para a gente poder olhar para o Antigo Testamento com os olhos do Novo Testamento. Eu e você estávamos debaixo da tirania de Faraó. É o que a gente acabou de relembrar aqui no Partir do Pão. Escravos do pecado.
o Senhor veio nos libertar. Nos libertou do mundo, nos libertou com o braço forte do pecado, da tirania do diabo, nos trouxe para a sua presença. Aleluia. Nós não temos a noção do que é sair da presença de Deus, a menos, Deus nos guarde, que a gente tenha se desviado um dia. Deus nos guarde. Mas é segurança para nós estar aqui no Senhor. Não é aqui nesse prédio não, é na presença do Senhor. Moisés estava no monte apacentando as ovelhas, o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele estava pisando naquela terra, era uma terra como outra qualquer. Quando o Senhor chegou, o Senhor disse: Moisés, não venha para cá não, tire a sandália dos pés. Sabe por quê, irmãos? Porque quem santifica o lugar é a presença dele. Quem santifica a terra onde Moisés está pisando é porque chegou o Deus Santo do universo. Aí agora, Moisés, se antes você estava de sandália, agora tem que tirar, porque eu cheguei. A terra ficou santa. Então, o crente hoje não tem um lugar físico. As pessoas dizem assim: isso aqui é a casa de Deus. Não, a casa de Deus é eu e você. A casa de Deus somos nós. Desde o Antigo Testamento, embora o Senhor depois era a forma de Deus tratar com o seu povo naquela época, não é mais hoje assim. Embora o Senhor tivesse de fato mandado construir o tabernáculo, o templo, mas ele já estava dando indícios desde o Antigo Testamento de que santo não é o lugar, santo não é o bloco, santo não é a laje, santa não é a cadeira, santa é a presença de Deus na qual nós estamos. Por que tem reverência na reunião da igreja? Não é porque chegou no prédio, não. É porque estamos junto com o seu povo, na sua presença. Aí tem que ter toda a reverência. Aí a gente fala com os irmãos: não chegue na reunião conversando alto, chamando a atenção. Não chegue arrastando cadeira. Chegue na paz, porque você está entrando na presença do Senhor. Aí a presença dele, você deve ter toda a reverência, e eu também. Então o Senhor chama Moisés, a sua presença santa está ali, e ele diz assim: Moisés, ouvi o clamor do meu povo. Ele já tinha ouvido, mas ele só responde na hora certa. Vem agora, Moisés, que eu vou levantar você para você livrar meu povo. Vem agora. Não era nem antes, nem depois, agora. E ele já anuncia. Imagine, irmãos, é isso que nossos irmãos que nos pregaram a palavra procuraram nos ensinar. O próprio Senhor, você leu aí comigo, o próprio Senhor está dizendo assim: eu vou levar meu povo para uma terra boa e ampla. Deus, irmãos, está elogiando essa terra. Quem é que se ousa a infamar essa terra, se o próprio Deus falou que ela é boa? Então nós precisamos, pelo Espírito Santo, aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. A terra, nós lemos aí, a terra tem até Eveu, Jebuseu, Ferezeu, tem um bocado de inimigo lá, mas Deus falou que a terra é boa. Quando Deus fala que a terra é boa, a gente repete. Nós não conhecemos a terra. Nós estamos na vida cristã caminhando para chegar nessa terra, para chegar no cumprimento do seu propósito. O que é Canaã? O que é Canaã? Canaã, nós já temos aprendido isso. Canaã, espiritualmente falando, não é o céu, não é a Nova Jerusalém. Canaã é a experiência mais profunda com Cristo. Porque veja, o Senhor libertou o seu povo do Egito, conduziu ele 40 anos no deserto, e agora ele vai entrar numa boa terra. O que é isso? Terra que não tem falta de nada. A gente vai ler lá em Deuteronômio. Terra que não tem falta de nada, terra boa, ampla. Você não precisa sair de lá para nada.
é que o Senhor nos liberta, nos quebranta no deserto, e depois desse quebrantamento Ele nos dá uma experiência mais viva, mais rica com a sua pessoa. Isso é Canaã. Canaã, nós aprendemos, é o que Paulo fala em Efésios. Paulo diz que em Efésios capítulo 3, que ele pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O nosso Cristo, irmãos, é insondável, é cheio de riquezas. Nós, como Jó falou lá no livro de Jó, nós temos ouvido falar dele, sabe o que? As orlas, a beirada, a margem de tudo que ele é de tudo que ele é de fato. A gente está conhecendo um pouquinho desse nosso Deus. Tem muito mais coisas para conhecer dele. Tem muito mais riqueza de Cristo para ser liberada para nós. Isso é Canaã. Então o Senhor, Ele está mostrando aqui que Ele deseja não somente salvar o seu povo, redimir do poder de Faraó, da tirania do pecado, mas Deus quer dar uma vida cheia de Cristo ao seu povo, cheia de riquezas espirituais que nós não conhecemos, e às vezes pelo fato de não conhecer, a gente torna comum, a gente considera coisa de só menos importância. Por que eu tenho que vir para a reunião todo dia? Por que eu não sou crente em casa? Naquele livro, irmãos, os irmãos entre nós conhecem bem, naquele livro, Por que nos reunimos assim, do irmão Stephen Kohn, a gente vê o título do livro e a gente pensa que ele vai dar assim um tratado técnico sobre por que nos reunimos assim. Não temos nome, não estamos vinculados a nenhuma denominação. Entre nós, o que aí fora chama de pastores, entre nós são chamados de presbíteros. A gente pensa que o irmão Stephen vai dar assim aquele escopo técnico. O irmão Stephen fala assim: nós nos reunimos assim porque focamos o interesse de Deus. Deus quer que a gente se reúna assim. Então, tira nosso foco, não é porque a gente aprendeu na Bíblia, é porque Deus quer assim, irmão. Quando Deus quer assim, a igreja diz assim, amém. A igreja se submete. É isso que não está acontecendo aqui com essas 2,5 tribos. A igreja, quando ele diz assim, é para ir todo mundo para Canaã, amém, Senhor, estamos indo, leve a gente para lá, quem está indo? É para dizer assim, irmão. Deus tem um modelo, Deus tem uma palavra, Deus tem uma definição. A igreja se submete. A igreja não dá ideia para Deus. Romanos fala assim, quem foi que primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que falou assim, Senhor, ao invés de o Senhor fazer dessa forma, faça dessa aqui que eu acho melhor? Quem foi que disse isso a Deus? Ninguém, irmãos. O arquiteto, Hebreus fala assim, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não tem espaço, sabe, na obra de Deus, não tem espaço para eu e você metermos nosso bedelho, porque Ele é o arquiteto e o edificador. Ele é o arquiteto e o engenheiro, e você é o que? O peão de obra, servente, e com toda a honra, viu? Porque a gente era servente de Faraó. A gente era servente para construir lá o império de Faraó maligno. Hoje a gente carrega bloco, cimento na obra de Deus. Oh, aleluia. Tem que falar com... Minha carteira foi assinada. Fui recrutado. Então Deus é o arquiteto, tem plano. Ninguém constrói. Os arquitetos, os engenheiros, os pedreiros aqui podem falar melhor do que eu. Ninguém diz assim, vou construir uma casa e começa a botar um bloco. Não, vai fazer de que maneira a casa? É no papel primeiro. É projeto. Dá para fazer o que com esse terreno aqui? Uma sala, 2 quartos, 2 banheiros. No papel primeiro. Deus é o arquiteto, planejou primeiro, e agora Ele está executando.
Então, o próprio Senhor, irmãos, Ele está dando bom testemunho dessa terra. Ele está dizendo que o negócio é bom. Bora ler Deuteronômio, né? 8. Deuteronômio capítulo 8. Verso 1. Aqui, só contextualizando também, o livro de Deuteronômio, Moisés está com o povo também prestes a entrar em Canaã. Então ele faz a repetição de várias palavras que o Senhor falou para eles no deserto. Ele está dizendo assim, ó, cuidareis, 8:1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Olha, tem propósito, o deserto tem propósito. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Repete. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Imagine Israel num deserto grande e terrível, e está lá esperando para ele uma terra que tem fontes de águas, ribeiros de águas, mananciais profundos. Eu acho que Israel ouvia isso aqui e a língua chega, um calor escaldante. A gente está indo com uma terra que não vai faltar água, Jesus, ô glória. Verso 8. Terra de trigo e cevada. Não tem só água, não tem comida também, abundante. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Está vendo? Não tem racionamento nessa terra, e nada te faltará nela. Irmão, quem está dando esse testemunho é Deus. É Deus que está falando isso aqui, né? Cadê? Eu parei onde? No 9, obrigado. Terra, vou repetir. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Irmãos, já estava tudo definido. O próprio Senhor está dizendo assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor estava dizendo isso aqui: você não conhece Israel, mas é coisa boa. Você não conhece, mas é terra boa. Eu não estou te dando um negócio meia boca, segunda mão, não. Eu estou te dando terra boa. E Israel está ouvindo tudo isso aqui. Então, uma coisa que a gente considera irmãos, nós chegamos para a vida cristã, e a gente, não é proibido não, nós chegamos cheios de ideias. A gente chega, às vezes, a gente é o bambambam a gente é o bambambam do deserto. A gente tem, nossa, vocês não sabem como eu sou genial. Vocês não sabem que boas ideias que eu tenho. Eu sou quase um prodígio. Só, irmãos, que a gente chega na vida cristã para se submeter. Quando você chegou, o plano já estava feito. Quando eu cheguei, a planta já estava desenhada.
Então, sabe qual é o nosso papel? Ler a planta e executar. O nosso papel é fazer que nem Paulo. Olha, Saulo, ainda era Saulo, cheio de conhecimento, cheio de religião. O homem era tão duro que eu não sei. Irmão Christian fala que Deus pesca cada peixe com um tipo de isca certo. Deus, pescador, né? Maravilhoso. Eu não sei, Paulo, do jeito que era tão duro, Saulo, eu não sei se o Senhor fosse converter ele de outra maneira, se ele se converteria, porque o bichinho era duro. Ele só não era mais duro do que eu. O Senhor montou aquela cena toda para Saulo, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia. Misericórdia. Quando ele cai por terra, aquele homem cheio de conhecimento, cheio de religião, depois ele dá testemunho dele mesmo, lá em Filipenses, ele fala assim, lá em Atos 22, 26, quando ele conta o testemunho dele, ele falava assim, eu me avantajava em relação aos da minha idade, no que tocava ao judaísmo, ao farisaísmo, eu era fariseu de fariseus. Aí em Filipenses ele fala assim, tudo para mim virou perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas aquele homem ali, cheio de conhecimento, cheio de religião, quando ele passa por aquela experiência, ele fala assim, Senhor, e agora faço o que, Jesus? O homem não sabia mais o que fazer, perdeu a chave, perdeu o bonde da história. Aí o Senhor fala assim, interessante que o Senhor só fala o que é necessário. Aí o Senhor fala assim, levanta-te, entre na cidade, lá vão dizer a você o que você vai fazer. Está vendo? O corpo de Cristo. Paulo ia descobrir no primeiro dia de convertido o corpo de Cristo. Deus falou a ele, é verdade, para ele se converter, mas o resto ele vai receber agora dos irmãos. O resto ele vai saber dos irmãos. Para quê? Para eu e você hoje não ficar com aquela coisa assim, eu só obedeço se Deus falar diretamente comigo. Não, às vezes o irmãozinho vai sair de lá de não sei aonde para dizer assim, meu irmão, você tem que se arrepender disso aqui. Mas quem é você? Seu irmão. Seu irmão. Você tem um espírito? Eu também. Então Paulo aprendendo, primeiro que ele se tornou um bebê, nasceu de novo, se tornou um bebê. Bebê, irmão, não sabe nada. Bebê, os animais, se você já viu, já deve ter visto, nasce, como eu já vi, nasce a girafinha, o filhote da girafa, ele escorrega da mãe, porque ela é bem alta, né? O bebê escorrega, já toma uma pancada, coitado, no nascimento. Ele escorrega da mãe e já se firma aqui, porque não tem firmeza nas pernas, ainda está se firmando. Já se firma aqui e olha, a boca vai direto aqui no úbere da mãe. Instinto animal. Ele já nasceu com aquele instinto animal. O cheiro do leite parece que já atrai, já vai, e ele toma a primeira mamada dele e ali ele vai se fortalecer. Agora eu pergunto a você, deixa um bebê humano lá no berço, ele acabou de nascer, deixa ele lá para ver o que acontece. Morre. Se a mãe não pegar, se o médico não pegar, se não botar no peito, morre. Por isso que o Senhor falou, importa-vos nascer de novo. O que torna o crente diferente das pessoas aí fora é ele ter nascido de novo, é ele ter recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Porque naquele momento o seu espírito humano que estava morto é regenerado, ele recebe a vida de Deus e agora ele se tornou um bebê em Cristo. E aí Saulo, o grande Saulo, tem que abrir a boca e reconhecer e dizer assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer, faz o que agora? Pois não, Saulo, exatamente,
entre na cidade, vão dizer a você o que você vai fazer. Irmãos, nós não conhecemos a boa terra para onde o Senhor está nos levando, nós ouvimos falar dela. Então, nós precisamos nos deixar ser conduzidos e não querer aplicar nossas boas ideias. Por que não faz dessa forma? Por que o Partido do Pão é assim? Por que não bota um jarro de flores aqui na mesa do Partido do Pão? Por que a mesa do Senhor é só o pão e o cálice? Tinha que ter um enfeite. A planta, irmãos, já está desenhada. Você e eu só executamos. E o que essas 2,5 tribos fizeram aqui foi introduzir uma grande ideia, entre aspas, no meio do plano, do propósito do Senhor. Você leu, eu já estou lá, já voltei para Números 32. Irmãos, nós lemos aqui que esses homens tiveram a iniciativa de procurar Moisés. Está vendo? Se eles não tivessem pedido isso, não haveria essa sugestão. Todo mundo, as 12 tribos, entrariam em Canaã, passariam o Jordão. O Jordão é o limite. Não ia ficar ninguém antes do Jordão. Porque eles provocaram, porque eles levantaram o assunto, é que isso aqui aconteceu. Mas não era plano original de Deus. Tanto que o plano do Senhor permanece o mesmo. Vocês querem ficar aqui, mas as 9,5 tribos restantes vão passar o Jordão. Porque, irmãos, a terra estava além do Jordão, não estava antes. Isso aqui foi ideia, foi novidade. E nós precisamos ter muito cuidado com novidade na casa de Deus. Às vezes, esse é um assunto que nós precisamos ter muito equilíbrio. Ver com os olhos do Espírito. Você não vai condenar tudo, mas você também não vai aceitar tudo. O padrão da igreja é a palavra de Deus. Aquilo que não fere a palavra de Deus, nós podemos aceitar. Aquilo que fere, aquilo que vai... No versículo 19, Números 32, 19. Deste lado do Jordão ao oriente. Os irmãos aqui definiram, eles falaram: já ganhamos nossa porção, não precisamos mais passar o Jordão. A gente vai passar o Jordão com vocês para ajudar vocês agora, para ajudar vocês a conquistarem a terra, mas a nossa herança já está aqui. Está vendo? Quando a gente fala que precisamos tomar cuidado com nossas boas ideias, com aquilo que a gente introduz, porque nossas boas ideias podem estar indo de encontro, podem estar contrariando a vontade do Senhor. E o pior, irmãos, é que essas boas ideias, quando elas são introduzidas, o tempo vai passando e elas viram tradições, e a gente se sente até culpado de quebrar a tradição, porque aquilo está incrustado em nós, aquilo está constituído em nós, de maneira que se a gente vir alguém agindo diferente, está indo de encontro à tradição, não pode, está errado. Quem disse que está errado? Nosso padrão é a palavra de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos considerar
E se o Senhor permitir, eu estou encerrando porque não precisa ir mais adiante. Domingo que vem, se o Senhor permitir, a gente continua essa palavra. Uma das coisas que nós precisamos considerar é: Deus não chamou a gente para ouvir nossas ideias. Deus nos chamou para cumprir aquilo que Ele já estabeleceu. Então, há um texto lá em Neemias, os irmãos sabem, Israel cativo na Babilônia. Quando chega no livro de Esdras, o Senhor levanta ali Ciro, aquele rei da Média e da Pérsia, para poder trazer o seu povo de volta, para reedificar Jerusalém, porque o plano de Deus não muda. Deus é imutável. Embora Jerusalém tivesse sido entregue aos inimigos, mas o Senhor falou assim: vai voltar todo mundo para aqui, vai reedificar essa casa e essa cidade. Não mudou o plano de Deus, porque o povo pecou. Nosso pecado não muda o plano de Deus. Então o Senhor trouxe de volta o povo para reedificar Jerusalém. Isso é só uma contextualização. Mas em Neemias, porque são pelo menos 3 levas de irmãos que sobem para reedificar. Uma leva com Zorobabel e Jesua, outra com Esdras, outra com Neemias. Em Neemias, eles vão se reunir lá para celebrar as festas do Senhor. E alguém diz assim: traz aí o livro da genealogia. Aí lá está registrado assim: achamos o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Irmãos, eu amo essa expressão, porque os irmãos ali, eles eram a terceira leva que tinha subido para reedificar a cidade de Jerusalém. Mas eles disseram assim: teve gente que subiu primeiro, teve gente que pagou o preço antes de nós, teve gente que estava aqui antes de nós. É a mesma coisa na vida cristã. Quando você chegou e eu, já tinha irmãos aqui, pagando o preço há muitos e muitos anos. Desde que o Senhor ascendeu aos céus, tem irmãos aí, irmãs, pagando preço para a igreja, para o testemunho do Senhor ficar vivo nessa terra. Eu e você chegamos e já encontramos esse testemunho em andamento. Então, a gente não entrou aqui para interferir em nada, a gente entrou aqui para se submeter. E aí eu termino dizendo isso: a igreja, da mesma forma que nós precisamos aprender a valorizar o que Deus valoriza. Se o Senhor está dizendo é boa terra, eu quero ir para lá porque Deus falou que é boa terra, eu quero ir para essa boa terra. Eu não conheço, eu não sei se é boa, mas Deus está dizendo que é boa, é boa. Nós precisamos aprender, irmãos, que Deus, Ele vê beleza na simplicidade das coisas que Ele estabeleceu. Quanto de riqueza, quanto de beleza tem na mesa aqui que nós partimos, o pão e o cálice. Pão e cálice separados, sua morte vem expor, e o nosso espírito exulta, entoando-te louvor. Morte tu provaste, bênção nós ganhamos. Está vendo? É na simplicidade. A igreja vem, se reúne, cumpre a palavra, Deus fica satisfeito. Agora, Deus não se satisfaz com coisas como essa aqui, quando a gente está cheio de ideia própria, cheio de penduricalho, cheio de gambiarra, cheio de armengue na obra de Deus. Precisamos. Eu me lembro que um irmão uma vez, ele me falou isso, nunca mais esqueci. Ele veio reunir conosco. Ele falou assim: irmão, hoje eu passo a me reunir com os irmãos e eu vim aqui para me submeter. Pronto. O coração tem que ser esse, irmão, porque o plano já está traçado. A gente só entra na execução desse plano. E domingo que vem, permitindo o Senhor, a gente continua essa palavra. Amém? 10:12 ali. Senhor, entregamos nas tuas mãos a tua palavra. E o Senhor disse que a palavra que sai da tua boca não voltará vazia. A nossa esperança no Senhor é que o Senhor mesmo venha aplicar a tua palavra nas nossas vidas, conforme a tua vontade. Te agradecemos imensamente pelo
privilégio de servir a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.